Olá pessoal, Luciana Varnovski aqui com vocês e hoje eu vou fazer um projetinho super simples, delicado, mas que vai ficar muito bacana. Eu tô participando, né, do projeto Seasons e então eu recebi a coleção Furry Friends, né, do Anthony's, da estamperia, e eu fiz alguns projetos. Minha live será com essa coleção, mas eu fiz alguns projetos paralelos aqui para estar complementando aí as ideias de vocês usarem o material dessa coleção. Então, gente, aqui no Craft Shapes, você recebe 4 pecinhas de MDF, ó, vem a palavra Joy, o cachorrinho Bacê, o gatinho e um coração, tá vendo? Eu separei o coração e o gatinho. O código desse aqui, ó, é KLSM67, né? KLSM67, tá? Então eu vou estar usando essa daqui. Qual que é a minha ideia, gente? Aqui no pacotinho de efêmera, eu separei a plaquinha Home Sweet Home, né? A letra Home Sweet Home. Ele tem um brilhinho, tá? Meio assim, metalizado, cintilante, com adesivo, tá? O efêmera aqui da coleção, ó, vem todas essas pecinhas, tá? É esse código aqui, ó, DFLCT69. Nós vamos estar usando a plaquinha. Talvez eu use mais algum detalhezinho. Então, eu vou deixar aqui do lado. E eu quero usar o Rubon, tá vendo? Ó, tem o Rubon, que tem as flores, ó que legal, tá? Esse aqui, o código é DFLRB200, tá? Ó, super legal também, né? Qual que é a minha ideia, gente? Eu vou pintar o coração, vou pintar o gatinho, serão cores lisas, aí a gente vai colocar o gatinho aqui, tá? Ó, devo colocar talvez até um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui, ó, o Home Sweet Home. Aí eu queria trabalhar com o Rubon aqui no gatinho, talvez mais alguma coisinha. E aí, gente, eu separei aqui, ó, o ganchinho. Eu separei um ganchinho, tá vendo, ó? Maior, abri para colocar aqui no meio para ser um porta-chave, mas por conta do gatinho ser uma peça a mais aqui, ele vai ficar pesado, né, gente? Então, para não ficar penso e colocar na parede, ó, aí eu vou pôr 2 ganchinhos, tá vendo? Ó, ponho um aqui e outro aqui atrás, porque aí pelo menos ele vai ficar certo do que eu colocar um ganchinho só, ele vai acabar ficando penso. Então, colocando 2 ganchinhos, ele fica melhor para pôr na parede, ó, daqueles... E eu tenho menor ainda, tá, gente? Se na hora de eu colocar aqui, eu ver que dá uma espanada, tal, eu ainda tenho menorzinho, porque eu tenho o preguinho bem pequenininho depois para colocar, tá certo? Ó, então, tá tudo aqui separadinho. Eu já apliquei, ó, deixei até aqui atrás branco, na cor cru, para vocês verem que eu não trabalhei atrás, mas aqui eu dei 2 demãos do gesso branco da estamperia, poderia ser primer, é que eu tinha o gesso, tá, gente? Então eu apliquei gesso. E vou dizer para vocês que se eu não tenho nem o gesso e nem o primer, eu coloco uma mão de tinta branca. Para mim funciona. Então, né, fica aí a dica numa emergência, quer fazer ali uma peça como essa aqui, que é uma peça pequena, tá? 2 demãozinhas de tinta branca, quebra um pouco o galho, tá? Agora, óbvio que você vai fazer alguma técnica muito específica, etc e tal, que precise do prime, é diferente, tá, gente? Mas, ó, apliquei 2 demãos, então, aqui de gesso. Eu não aplico aqui, gente, porque eu já gosto que fique assim, sabe, ó, esse sujinho, como se fosse mesmo meio que um sombreadinho. A minha ideia é fazer o coração vermelho e o gatinho no tom verde água. Porque se você vem olhar aqui a coleção Furry, aqui, ó, ele tem o gatinho, tá vendo? Ó, verde água. E com as flores, inclusive, aplicada nele, por isso que eu quero, ó, tá vendo? Eu quero fazer esse daqui. E aí a gente aplica o Rubon, as florzinhas nele, tá certo? Então agora, vou preparar aqui a tinta verde para pintar ele e o vermelho para pintar o coração. Pessoal, o vermelho que eu vou usar vai ser o Cardinal Red. Só que como ali naquela florzinha ele é um pouquinho mais escuro, eu vou misturar aqui com o Burgundy, tá? Com o Burgundy. Então,
é o Cal 05 e o Cal 04, tá vendo, ó? As flores são um pouquinho mais fechadas, então eu vou misturar, tá? Ó, vou fazer a misturinha no meu potinho aqui, gente, que já tá até com um restinho de vermelho e um douradinho aqui, então não tem problema se já ficar um brilho, que isso aqui é daquele pigmento Glamour. Adoro essas duas. Aquelas assim, gente. Será que acabou? Acabou ou tá entupido? Aquelas assim, acabou ou tá entupido? Ó. Tá vendo? Olha lá, ele não ficou, né? Ó. Não ficou aquele vermelho, tá vendo, ó? Pus um pouquinho. E aí você vai, né? No tanto que você quer. Gente, Lu, pode pintar com rolinho, é melhor. Vontade, tá? Aí é a gosto do freguês, tá certo? Eu só procuro usar o pincel bem macio, tá? Porque pra mim fica mais no efeito, tá? Essa tinta da Stamperia Allegro é ótima, uma excelente cobertura, tá vendo, ó? Ai, precisa lixar a peça antes? Eu não lixo, tá, gente? Também vou deixar aí a gosto dos fregueses, eu não lixo, tá? Que pra mim, quanto mais elementos, mais textura, mais legal fica. Mas aí eu vou deixar ao gosto aqui da coleguinha. Se quiser lixar, fica à vontade, tá? Tá vendo? E a própria forma como a gente... você mistura, né? Eu misturei ali no pincel rapidamente, você faz, ó, ele já fica com manchas, já fica com uma textura super legal, tá? Então... Mas, como eu disse, né? Se tu prefere fazer no rolinho, bonitinho, e quer lixar, também fica à vontade, tá? A gente não vai deixar de ser amiga por conta disso, né? Tô até com um lencinho aqui, onde está este lencinho, para já passar na mão e não deixar sujar muito aqui. E essa tinta seca rápido, né, gente? Quem trabalha com ela sabe. Ela seca super rápido. Ó que tom vermelho bonito, gente. Bem fechado. Ó. Aquilo que você fala, mas parece mancha. Pra mim já tá como se fosse um patinado, tá? Ó, já separei ele aqui. Deixa eu virar desse lado aqui agora, gente, porque eu não sei, vai que, né? Não sequei ali, vai que... Bom, aqui... A gente vai trabalhar com
Eu vou dar uma suavizada. Vocês podem ver ali que o gatinho... Gente, deixa eu... Olha só, ainda bem que eu fui olhar, hein? Peguei um pincel que está amarelo, olha só. Eu tenho mania de limpar, passar alguma coisa antes de usar. Queria usar, né? Pode até colocar um pouquinho mais. Olha, pensou, gente? O pincelzinho lá tava amarelo. Ah, assim mesmo que eu queria, ó. Bem clarinho, que é pra dar o contraste. Olha só, gente, tá vendo? Aquele pouquinho de tinta que eu fiz ali, a gente conseguiu chegar no tom que eu queria, hein? Nem vou dar segunda mão, não vou precisar nem dar segunda mão. Esse aqui eu vou secar um pouquinho mais, né? Porque eu quero... fazer só mais um pouquinho. Eita. Gente, que a professora deixou cair. Tá vendo? Eu tô limpando, bem dizer, o pincel aqui na peça. Pronto. Eu acho que vai ficar... Ah, moleque, vai ficar muito, muito fofo. Agora já pode tirar daqui. Vai ficar muito, muito fofo. Põe pra lá, põe outro pincelzinho pra lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu queria. Ó. Pensei em tirar este conjuntinho de rubons. Aqui. Tem aqui, ó, pra fazer a aplicação dele, né? Ó. Né? Queria fazer nele aqui. Então, vai sair uma parte, né, gente? Mas tudo bem. Vai sair uma parte. E aí... de repente... a gente
poderia... Eu queria pôr assim, ó, a plaquinha Home Sweet Home. Mas também a gente pode fazer o contrário, né, gente? Pode pôr assim. Porque aqui é bem no meio. E aí, qualquer coisa, a gente poderia colocar... Fazer aqui assim, né, ó. Põe a florzinha, ó. Cola esse por cima, porque vai estar aqui, ó, o ganchinho. Gostei, hein? E aí, a gente faz a sujeirinha. Aí, a gente faz a sujeirinha com a pátina dourada. Né, ó. Vamos ver se... Eita. Vou tirar aqui, né, gente? Aqui a pontinha das flores eu quero, né? Tcharam! Agora vamos tirar o gatinho. O gatinho que vai perder um pouco, né, gente? Aham. Aqui, ó. Fica mais um pouquinho aqui, gente, ó. E eu vou colar essa... Tá vendo, ó? Pra fazer como se fosse, né? Pra não perder a sujeirinha, né, gente, ó. Tá? Aqui. Que aí, ó, aquilo que eu falei, né? Eu ponho ele mais pra cima, né? Mais na ordem aqui, ó. E aí, a gente põe ele... O Home Sweet Home aqui. Vou pôr um pouquinho mais pra cá. E aí, a gente põe o Home Sweet Home aqui. Se bem que eu tô quase pondo esta... menorzinho aqui junto, gente. Ó.
sabe assim, por cima. Uma sobreposição. Só tá ruim da professora tirar aqui o dedo, né, gente? Estamos sem unha. Praticamente sem unha. Gente, grudou mesmo, hein? Tira aqui a película. Ó. Deixa eu pôr o gatinho aqui, bem na... Home, Sweet Home. Tá, ó. Agora eu vou colar. Antes da gente colar, gente, ó, patininha dourada, né? Mas você pode usar aí uma outra cor que você, né? De repente que você queira aí mais marrom, enfim. Aqui eu gosto dessa douradinha. Essa minha é da Estamperia, mas se você tem da Finabar também. Tá, ó, bem simplesinho. Projeto fofinho para você fazer. Tá, ó, já dá uma levantada, né? No coração, então fica mais bonito ainda. Tá, ó. Porque como essa plaquinha aqui, ela tem meio que um douradinho, gente. Então fica super, super legal. Tá? Ó. Ah, lembrei, fazer respingo, né? Vamos fazer respinguinho depois de colar. Pra colar, gente, eu vou usar o meu gel gloss, esse Heavy Body aqui que cola bem, que por sinal já está, ó, tá vendo? É aqui, aqui, ó, tá até meio grossinho, vai ser até ótimo. Podemos limpar até aqui, ó. Vou passar bem ele pra cá. Ó, gente, centralizar aqui pela base. Isso. Vai aqui. Aí, meus amores, eu vou fazer agora o respinguinho. E os ganchinhos, como eu disse, tá, ó, eu vou colocar depois. A hora que eu postar a foto pra vocês, ó, vou esperar secar bem pra não fazer
muita força aqui, ó. Deixa eu ver o... Ó. Né? Espero não ter que... Trouxe ele aqui pra perto de mim, gente. É. Deixa eu ver se agora que eu fiz o furinho, se eu consigo empurrar ele. Ah, lá. Acho que eu vou ter que esperar secar. A louca, né, meninas? Ó. Vou esperar secar, meninas, senão vai mexer aqui nele, tá? Deixa secar lá, mas vocês já viram, né, que eu fiz o furinho aqui e vou pôr esses dois aqui, tá? Aí eu vou fazer o rios, vou colocar aqui a fotinho, né? Aqui, ó. Eu quero que ele fique mexendo. Pronto. Querendo sair ali. Sai nada não, amiga. Sai nada não. E agora vamos fazer uns respinguinhos branquinhos. E aí, a hora que eu fizer a foto final, eu ponho os ganchinhos. Ó, tinta branca. Tem aqui um frasquinho que eu sempre faço, gente. Ó, acho que isso que tá aqui já vai dar pra fazer. Eu tirei ali da tampinha, acho que já... Um pouquinho de água branca, não, de água. Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta. Fica mais grossinho. Fica bem destacado. Tá? Vamos pra lá. Tá, meninas? Agora é só secar. Secando, eu já ponho o ganchinho e faço a foto final. Mas eu vou deixar ele secar bem e aí eu passo aqui. Então, agora vocês sabem que só tá faltando, então, o ganchinho, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, meninas, que delicadinho que fica e serve como porta-chave, como eu vou fazer aqui, mas você poderia colocar até na capa de um álbum, em cima de uma caixa, né? Ficaria bem legal também. Alguma coisa nesse sentido, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Videozinho rápido, fácil de fazer. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo através das redes sociais da Mon Papier, tá certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.